Olá, meu nome é Thiago Costa e hoje vamos conversar sobre um filme de cinema dirigido pelo Walter Carvalho. O filme de cinema, ele possui uma premissa bem básica. Assim. O Walter Carvalho ele entrevista vários cineastas do mundo todo para falar sobre cinema. Então a gente tem desde cinema brasileiro, temos Júlio Bressani, temos Karim Agnós, temos Hector Babenco, até o próprio Padilha, né? Fazer o quê? E dos cineastas internacionais, ele pega Lucrécia Martel, ele conversa com Asghar Farhadi, ele conversa com Béla Tarr. Então ele faz um panorama bem amplo do cinema mundial e a visão dos seus realizadores. Só por isso, né, como já disse, o filme seria muito rico. Ele é muito rico, mas porque também ele tem uma estrutura que ele vai avançando junto com o espectador. Ele é um filme que funciona muito bem para quem ama cinema, mas ele pode funcionar também muito bem para quem é só um curioso. A montagem que o Walter Carvalho ele usa na estrutura do seu filme funciona para cada realizador dialogar com o outro, né? Seja para se confrontar nas ideias, que acontece com frequência, ou seja, para apoiar uma nas ideias do outro, né? Então a gente vai desde... Ele tem uma estrutura, a gente vai desde do conceito de um plano, né? Por que escolher tal plano? Ele até faz várias perguntas para os realizadores, né? Se você enquadrar, é você excluir ou incluir, e aí os cineastas vão divagando sobre essas questões do cinema. O interessante dentro dessa estrutura também é que o Walter ele não coloca nas cenas que ele usa, né, ele usa inserts para ilustrar determinadas situações, ele não coloca legenda para falar de qual cena que é, e os entrevistados ele também não coloca o nome dos cineastas. Então você percebe que ele está muito mais preocupado com o discurso do que situar os personagens. Não é um filme sobre os personagens, mas é um filme sobre o cinema em si. E tratando-se dessas referências, né, que ele coloca de cenas de filmes nos inserts, a gente tem coisas maravilhosas, como por exemplo a gente descobre que o Gus Van Sant tem uma grande influência, isso que é o que ele diz, no cinema do Béla Tarr. Então a gente tem uma sequência do Cavalo de Turim, que é a abertura do filme, que é espantosa, e a gente tem, como não deixar de citar, né, vários realizadores que citam Godard. Então a gente tem cenas de filmes do Godard, a gente tem, por exemplo, coisas curiosas como um plano. E ele também tem uma cena que não entrou no corte final do Madame Satã, que é uma cena onde o Walter Carvalho está conversando com o Lázaro Ramos numa cena super emblemática, assim, e isso vai dialogando com o que os personagens vão falando sobre os filmes e sobre o ato de fazer cinema, né? Uma coisa também interessante é que cada realizador traz consigo visualmente um aspecto, pode dizer, autoral de sua obra, né? As entrevistas com o Béla Tarr são filmadas em preto e branco, as entrevistas com o cineasta chinês, eu não sei pronunciar o nome dele, o Jia Zhang, tem planos mais longos, o Karim Agnós tem interferência, né? Eles estão gravando na rua, então tem interferência das pessoas ao redor. E isso vai mostrando que cada um ali, apesar de alguns terem a mesma visão sobre o ato de fazer cinema, tem a sua própria autoria, né? Tem sua própria visão sobre a obra. O filme ele vai seguindo com essa estrutura, mas chega em um determinado momento que ele começa a querer conversar sobre também ser o espectador, né? Ele faz uma rápida passagem pelo Cinema Paradiso, ele vai até a Itália, conversa com o protagonista do filme, né? Que na época era garoto, e aí ele vai conversando sobre ser espectador de cinema, né? Ele começa a entrar nesse aspecto. Ele fala com moradores também, locais, né? Lá da Itália, e talvez nesse ponto, assim, o filme ele perca um pouco da sua amplitude, porque querendo ou não, intuitivamente, o Walter ele estava falando também como realizador, né, com os realizadores, e eles também estavam falando como espectadores, né, tanto que tem citações de trabalhos de outros cineastas enquanto eles falam sobre os filmes deles. E aí no final ele ainda perde um pouquinho do tom, né, porque ele insere dentro dessa proposta de brincar com o olhar do espectador, ele reencena uma situação num cinema abandonado no interior lá do Nordeste, e talvez isso perca um pouco da força do filme no final, apesar de ser muito bem fotografado, as imagens visualmente são lindas e dá pra ver que existe uma paixão pelo cinema nesse sentido, né, de você reativar um cinema e
e projetar as coisas na parede. Talvez essa cena, por mais lúdica que ela possa parecer, ela destoa um pouco do filme, mas nada que perca a força do seu discurso central. Então é isso. Se vocês querem saber sobre mais o que eu achei de um filme de cinema, documentário maravilhoso, é só acessar o link que eu deixei na descrição, que lá tem a minha crítica em escrita com muito mais detalhes sobre esse filme do Walter Carvalho. Então não se esqueça de comentar e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!